Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui sobre mais um bloqueio. Semana passada nós falamos sobre o bloqueio emocional, falando sobre promessa. Hoje eu quero estar falando sobre oração, comunicação com Deus. Rafael, agora você pegou pesado, vai falar que oração, tem bloqueio em oração? Sim, tem bloqueio em oração. Mas antes que eu venha falar sobre esse bloqueio, eu preciso te dar um alerta e uma instrução. Todo bloqueio, ele é bobo. É um bloqueio bobo. Um bloqueio que afeta a minha vida. Quando alguém olha de fora, vai olhar e vai perceber, poxa, que bloqueio bobo, que coisa boba é essa que faz a pessoa se sentir mal, para baixo. Enfim, é um bloqueio bobo. Só que não é bobo para a pessoa. Para quem está com um bloqueio, para quem está enfrentando a dificuldade, não é uma bobeira. Por mais que seja bobo aos nossos olhos, para quem está enfrentando, não é algo bobo, tá? Então, cada um toma conta da sua vida. Estou deixando isso claro sem afetar, sem atingir ninguém, sem querer ofender ninguém, mas nós devemos tomar conta da nossa própria vida. Então, toma conta da sua vida, eu tomo conta da minha, e cada um com seus bloqueios e tentando seguir a Cristo até a volta dele. Combinado? O bloqueio da oração é o seguinte: quem uma criança ou um pré-adolescente que nunca teve comunicação com seu pai, e lembrando que o pai, ele é o nosso primeiro líder, todo pai, figura paterna, é o primeiro líder da vida de uma pessoa, da vida de uma criança, é o primeiro líder. Isso, quando a criança vai crescendo, e se ele teve problema de paternidade, ele vai ter problema também com líderes, mas isso é para um outro vídeo, é bloqueios com liderança. Mas se essa criança não teve comunicação com o pai, não teve comunicação com quem o criou, ele vai ter dificuldade em conversar com uma figura paterna. Então, quando ele cresce, agora ele se torna cristão, e ele tem que conversar com Deus em oração, porque oração é intimidade, oração é um momento que você tira para conversar com seu Pai Celestial. E quando você tira esse momento de oração, de comunicação, esse bloqueio ativa. Ele começa a te impedir de conversar e às vezes passa dias sem conversar porque está só transferindo aquilo que ele tinha com seu pai paterno, com seu pai biológico. Então, existem pessoas de oração que todos os dias está de joelho orando, tem assunto e está conversando com Deus, desabafa para o Senhor e Deus responde e ele fala. Só que tem pessoas que não conseguem, passa dias sem orar, passa dias sem conversar com Deus, aí você fala, poxa, essa pessoa é uma pessoa fria espiritualmente, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não é apaixonado por Deus. Não é bem assim. Antes de nós julgarmos, nós temos que entender o que a pessoa está passando. Porque simplesmente pode ser pelo fato dela nunca ter tido comunicação com o pai biológico. E se você não sabe, quando nós temos problemas paternos mal resolvidos, nós iremos transferir isso para Deus. Então, se eu não me comuniquei muito bem com meu pai, pode ter certeza que eu vou ter dificuldade de me comunicar com Deus em oração. É um bloqueio que existe, porque não tem como eu falar de Deus sem essa imagem estar atrelada ao meu pai biológico. Porque a palavra Deus, por si só, ela passa por um filtro no nosso cérebro chamado Pai. Deus passa pelo filtro na nossa cabeça, é uma metáfora que eu estou usando. Quando falamos Deus, ele passa por um filtro na nossa cabeça, esse filtro chamado Pai, e ele sai depois. Então o que acontece? Quando nós falamos Deus, automaticamente a nossa mente traz toda a experiência que nós tivemos com o nosso pai biológico e transferimos isso para Deus. Então, se eu não tive uma boa comunicação com meu pai biológico, se eu não tive uma boa comunicação, se eu não tive um bom relacionamento, com certeza eu vou ter dificuldade em ter esse relacionamento com Deus. Só que nós precisamos quebrar esse bloqueio, destravar esse bloqueio na nossa mente, porque Deus não é o nosso pai biológico. Deus não é aquele que falhou, ou talvez por ter que trabalhar demais, ou ter muito tarefas para se fazer, deixou nós um pouco de lado. Só que Deus não é esse pai. Deus é o pai que quer relacionamento.
Deus é um Deus que quer ouvir e quer te responder também. Deus é um Deus que separa tempo de qualidade para falar conosco. Deus é um Deus que está todos os dias esperando você chegar para poder bater aquele papo saudável. E oxalá você sentar no colo dele, como se estivesse num sofá. Deus sentado no sofá e você sentado na outra banda do sofá. Simplesmente você deita no colo de Deus e Ele te faz carinho e você conta como foi o seu dia para o seu Pai Celestial. Então que Deus te abençoe, pegue esse código da oração, se identifique, tenha autoconhecimento, procure saber o que aconteceu com a sua vida na infância que hoje te bloqueia em orar, em se comunicar com Deus, para que isso seja rompido, quebrado e que você possa ter plena comunicação com o Pai Celestial, que é o seu Pai Deus. E Ele te ama e você é imagem e semelhança deste Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.